O milagre que veio no louvor. Tatiane tinha apenas 23 anos quando os médicos lhe deram a sentença: mucopolissacaridose tipo I, uma doença genética rara que destruía seu corpo aos poucos. Os ossos se deformavam, as articulações doíam como se estivessem sendo esmagadas por dentro, e a cada mês sua respiração ficava mais curta. Você vai precisar de uma cadeira de rodas em pouco tempo, disseram-lhe com fria precisão. Os remédios apenas retardavam o inevitável, e o custo dos tratamentos consumia o pouco que sua família, humilde e trabalhadora, conseguia juntar. Ela se lembrava da última consulta, quando a médica, com olhos cansados, havia murmurado: infelizmente, não há cura. Só podemos tentar amenizar os sintomas. Tatiane saiu do hospital com as lágrimas escorrendo silenciosas, apertando contra o peito os exames que pareciam uma sentença de morte lenta. Em casa, sua mãe, Dona Maria, chorou abraçada a ela, enquanto o pai, seu João, um homem de poucas palavras, apenas apertou sua mão com força, como se quisesse passar para a filha toda a coragem que não conseguia expressar. Foi então que a vizinha, irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas modestas, bateu à porta. Minhas filhas, eu ouvi falarem da doença da Tatiane e meu coração não sossega, disse ela, segurando uma Bíblia desgastada pelo tempo. Na congregação cristã, a gente ora pelos enfermos. Deus é poderoso. Ele pode fazer o que os médicos não podem. Dona Maria, que nunca havia pisado numa igreja, olhou para a filha com um brilho de esperança nos olhos. Tatiane, embora cética, não tinha mais nada a perder. No domingo seguinte, irmã Clara as levou até a pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil, um lugar simples, sem altares chamativos ou instrumentos musicais. As paredes eram brancas, os bancos de madeira enfileirados com ordem, e os irmãos e irmãs, todos vestidos com recato, cantavam hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura. Tatiane sentou-se no fundo, observando tudo com olhos arredios. O ancião, um homem de barba grisalha e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Irmãos, hoje é dia de buscarmos a face do Senhor, disse ele, e Tatiane sentiu algo estranho no peito, como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus os havia livrado de aflições. Um homem falou de uma dívida impagável que sumira de forma inexplicável. Uma senhora, com lágrimas nos olhos, agradeceu pela cura de um neto após meses de oração. Tatiane apertou as mãos no colo, sentindo uma mistura de inveja e esperança. Será que Deus também olharia para mim? Pensou. Ao final, o ancião anunciou: hoje teremos um momento especial de oração pelos enfermos. Quem precisar de intercessão, que se levante. Irmã Clara tocou suavemente seu braço. Vá, minha filha. Deus está aqui. Tatiane hesitou, mas então se levantou, trêmula, apoiando-se na bengala que já não conseguia mais dispensar. Vários irmãos se aproximaram, colocando as mãos em seus ombros, e começaram a orar em voz baixa, mas com uma fé que parecia mover montanhas. Senhor Jesus, toca nesta irmã. Tu és o médico dos médicos. Curai-a, em nome de Jesus. Ela fechou os olhos, e pelas primeiras vezes em meses, sentiu paz. As semanas seguintes foram de luta. Tatiane continuou indo aos cultos, mesmo quando a dor a deixava exausta. Aprendeu os hinos de cor: Jesus, meu Salvador, a ti meu coração, e começou a entender que aquele lugar não era sobre milagres instantâneos, mas sobre confiança em um Deus que ouve. Um dia, após a Santa Ceia, quando o pão e o vinho foram passados entre os irmãos em silêncio reverente, ela sentiu algo diferente. Não era só símbolo. Era como se Jesus estivesse ali, compartilhando sua dor. Até que veio o domingo do batismo nas águas. Tatiane, agora mais firme na fé, pediu para ser batizada. Quero me entregar de vez, disse ao ancião. Naquele dia, enquanto descia as escadas da pia batismal, apoiada por duas irmãs, ela sentiu as águas a envolverem. Quando emergiu, foi como se um peso tivesse saído de seu corpo. Não foi imediato. Não foi como nos filmes. Mas nos dias que se seguiram, algo mudou. Primeiro, foram as dores nas articulações, que começaram a diminuir. Depois, a rigidez nos dedos, que voltaram a se mover com mais liberdade. Seu João, incrédulo, levou-a de volta ao médico. Os exames mostravam melhoras inexplicáveis.
Isso não é comum, admitiu a médica, confusa. Mas está acontecendo. O milagre não veio de uma vez. Veio no louvor, nas orações persistentes dos irmãos, na fé que Tatiane, dia após dia, escolheu ter. 1 ano depois, ela caminhava sem bengala. 2 anos depois, os médicos a declararam em remissão completa. Não há explicação científica, disseram. Mas Tatiane sabia, o milagre tinha um nome. E esse nome era Jesus. Hoje, Tatiane está de pé nos cultos, não como uma enferma, mas como uma testemunha. Quando conta sua história, sua voz não treme de dor, mas de gratidão. Deus não tirou minha prova de uma hora para outra, diz ela aos irmãos. Ele me ensinou a confiar nele a cada passo. Às vezes, o milagre não é só a cura. É a força para enfrentar o caminho. E quando os hinos são entoados, sem instrumentos, apenas vozes unidas em adoração, Tatiane canta mais alto. Porque sabe que foi ali, na simplicidade da congregação cristã, entre irmãos humildes e de coração sincero, que encontrou não só a cura para o corpo, mas a paz para a alma. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Tatiane aprendeu que, às vezes, as coisas que mais precisamos não são as que pedimos, mas as que Deus, em sua sabedoria, nos dá. No domingo seguinte, enquanto o sol da manhã entrava pelas janelas da Universal, Tatiane chegou mais cedo que o habitual. Desta vez, não era só para orar pela sua saúde, mas para agradecer. Ela trazia consigo um envelope branco, simples, com algo que havia escrito durante a madrugada, quando as palavras brotaram do coração como um rio. Ao se aproximar do altar, o pastor a reconheceu e sorriu. Irmã Tatiane, o Senhor tem algo para você hoje, disse ele, sem saber do que ela carregava nas mãos. Ela apenas balançou a cabeça, os olhos brilhando, e entregou o envelope. Dentro, uma carta dirigida à igreja, aos irmãos que haviam orado por ela nos dias mais escuros. Queridos irmãos, quando entrei aqui pela primeira vez, eu não acreditava que Deus pudesse me ouvir. Achava que minha dor era grande demais, que meu corpo estava perdido. Mas vocês não desistiram de mim. Cada oração, cada palavra de fé, cada abraço no final do culto foi como um remédio para minha alma. Hoje, não estou aqui só para dizer que estou curada porque os exames mostram que estou bate para dizer que encontrei algo muito maior, um Deus que não me abandonou nem no vale mais escuro. O pastor leu em voz alta, e o silêncio que se seguiu foi quebrado por murmúrios de glória a Deus e aleluia. Muitas lágrimas caíram, não só de Tatiane, mas de quem havia acompanhado sua batalha de perto. Uma irmã da frente, Dona Maria, que sempre a abraçava depois das reuniões, levantou-se e disse: Eu sabia. Desde o primeiro dia que vi essa moça aqui, eu falei para minha filha, essa mulher vai sair daqui transformada. E não foi só o corpo não, foi o coração. Tatiane sorriu, porque era verdade. Aos poucos, ela havia deixado de ser apenas uma mulher doente em busca de um milagre para se tornar uma testemunha viva do poder de Deus. Os médicos ainda não tinham explicação para a remissão total da doença, mas ela não precisava de explicações. Bastava olhar para trás e ver como, em cada etapa, Deus havia providenciado, o irmão que a levou à igreja quando ela não tinha forças para sair de casa, a palavra certa no momento certo, a paz que substituíra o desespero. Naquela manhã, enquanto o culto seguia, Tatiane sentiu um impulso no coração. Foi até o fundo do salão, onde uma jovem sentada sozinha chorava baixinho, as mãos tremendo sobre o banco. Sem hesitar, ela se sentou ao lado dela e perguntou: Posso orar com você? A moça, chamada Ana, olhou assustada, como se não esperasse que alguém a visse ali, quebrada. Eu também já estive assim, Tatiane sussurrou. Mas Deus não nos deixa sozinhas. E ali, entre os bancos da Universal, duas histórias se encontraram. Uma que já tinha visto o milagre, outra que ainda estava no começo do caminho. Ana não sabia, mas naquela hora, Deus estava escrevendo o primeiro capítulo da sua transformação. Porque é assim na casa do Senhor, o milagre de um se torna a esperança de outro. E a fé, quando é verdadeira, não se guarda só para si. Ela se multiplica. Ana hesitou por um instante, os dedos ainda apertando o lenço molhado. Sua voz saiu trêmula, como se as palavras pesassem mais que o próprio corpo. Eu não sei se Deus ainda ouve minhas orações. Já faz 2 anos que eu peço por uma saída, e nada muda.
Os olhos dela brilhavam com lágrimas que não caíam, como se o desespero tivesse secado até as lágrimas. Tatiane não tentou dar respostas prontas. Ela apenas segurou a mão de Ana com firmeza e disse: no dia que eu cheguei aqui, eu também achava que Deus tinha me abandonado. Mas sabe o que aprendi? Que às vezes Ele está quieto não porque não nos ouve, mas porque está preparando algo tão grande que a gente nem consegue imaginar. Ela apontou para o altar, onde o pastor estava orando com outras pessoas. Olha ali. Cada pessoa que está de pé hoje já esteve de joelhos como você. Inclusive eu. Ana baixou a cabeça, e então as lágrimas finalmente escorreram. Não eram mais lágrimas de desespero, mas de algo que parecia alívio, como se ela finalmente tivesse permissão para soltar o peso que carregava sozinha. Eu perdi meu emprego, minha mãe está doente, e meu filho de 5 anos pergunta todo dia por que a gente não tem mais comida suficiente, confessou, a voz quebrando. Eu já não sei mais o que fazer. Tatiane não soltou a mão dela. Em vez disso, puxou Ana gentilmente para perto e falou baixo, como quem compartilha um segredo. Na semana passada, uma irmã aqui na igreja recebeu uma cesta básica no mesmo dia que orou por isso. Outra conseguiu um emprego 3 dias depois de vir ao culto. Não é coincidência, Ana. É Deus agindo. E hoje, Ele vai agir por você também. Foi então que o pastor anunciou o momento da oração pela prosperidade. Ana sentiu um frio na barriga, como se aquilo fosse um sinal. Tatiane a levou até a frente, onde dezenas de pessoas estavam com as mãos levantadas, clamando. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Ana e orou com uma autoridade que fez o chão tremer debaixo dos pés dela. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de falta na vida desta filha. O que o diabo roubou, Deus vai restaurar em dobro. A partir de hoje, as portas se abrem, os caminhos se desatam, e a bênção vai perseguir esta mulher. Ana sentiu algo estranho acontecer dentro dela. Não era só emoção, era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, tirando o peso dos ombros. Quando abriu os olhos, viu que não estava mais chorando. Havia uma paz que ela não sentia há anos. No dia seguinte, Ana acordou com uma mensagem no celular, uma antiga colega de trabalho, que nem sabia de sua situação, oferecendo uma vaga temporária em uma empresa. O salário não era alto, mas era o suficiente para as contas mais urgentes. Quando ela chegou na igreja na quarta-feira para agradecer, a surpresa foi ainda maior. O pastor chamou todas as mães solteiras para a frente e entregou cestas de alimentos doadas por membros da igreja. Ana segurou a sua com lágrimas nos olhos, lembrando das palavras de Tatiane: Deus está preparando algo tão grande que a gente nem consegue imaginar. Uma semana depois, Ana voltou ao culto com o filho no colo. Desta vez, não foi para chorar sozinha no fundo do salão. Foi para testificar. Eu vim aqui quebrada, achando que não tinha mais jeito, ela disse, a voz firme apesar da emoção. Mas Deus usou uma irmã que nem conhecia para me mostrar que Ele nunca me abandonou. Hoje, tenho trabalho, minha mãe está em tratamento, e meu filho não dorme mais com fome. E tudo começou quando alguém estendeu a mão para mim. No banco, Tatiane sorria, os olhos brilhando. Ela sabia que aquele não era o fim da história de Ana, era só o começo. Porque na Universal, os milagres não são apenas para alguns. São para quem crê, para quem persiste, para quem, mesmo no chão, levanta a mão e diz: Aqui estou, Senhor. Usa-me. E assim, mais uma vida era transformada. Mais uma história de dor se tornava um testemunho de fé. Mais uma pessoa descobria que, não importa quão escura seja a noite, a luz da igreja nunca se apaga porque onde há fé, Deus age. Sempre. Ana terminou seu testemunho, e o templo explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitas lágrimas rolavam pelo rosto das pessoas, algumas levantavam as mãos em gratidão, outras se abraçavam, emocionadas, como se aquelas palavras tivessem tocado justamente a dor que elas também carregavam. Uma irmã ao lado de Tatiane, que há meses orava por um emprego, sentiu o coração arder: se Deus fez por ela, pode fazer por mim também. E ali mesmo, entre lágrimas, ela fez um pacto com Deus, não sairia dali sem uma resposta. Enquanto o coro começava a entoar um cântico de vitória, Ana desceu do púlpito com as pernas ainda trêmulas, mas o peito cheio de uma paz que não sentia há anos. Foi quando viu, no fundo do templo, uma mulher de cabelos grises, encostada na parede, com os olhos fixos nela.
Era Dona Maria, sua antiga vizinha, que há tempos não via. A mesma que, anos atrás, lhe emprestara um pouco de arroz quando o armário estava vazio, mas que depois sumira talvez envergonhada de não ter mais nada para oferecer. As duas se olharam por um longo segundo. Então, Dona Maria avançou entre a multidão, os passos lentos, as mãos trêmulas segurando um lenço surrado. Quando chegou perto, não disse nada. Apenas estendeu os braços e abraçou Ana com uma força que parecia querer juntar todos os pedaços que a vida havia quebrado. E entre soluços, murmurou: "Filha, eu também preciso de um milagre. Meu neto, ele está nas drogas. Já tentei de tudo. Só me resta a fé." Ana sentiu o peso daquelas palavras como se fosse uma missão. Lembrou-se de como, poucos meses antes, ela mesma havia se sentido sem saída. Mas agora, tinha algo que não tinha antes, uma certeza inabalável de que Deus ouve e age. Sem hesitar, pegou a mão de Dona Maria e a levou até a frente do altar, onde pastores e obreiros oravam por cada pessoa que se aproximava. "Vem, Dona Maria. Deus não vai deixar a senhora sozinha. Eu sei que ele pode mudar a história do seu neto, assim como mudou a minha", disse Ana, a voz firme, enquanto colocava a mão no ombro da mulher. E ali, entre lágrimas e clamores, as duas se ajoelharam. Não como vítimas da vida, mas como guerreiras que haviam decidido, aquele seria o dia em que tudo mudaria. Enquanto isso, do outro lado do templo, um jovem de boné baixo e olhar perdido entrou pela porta dos fundos. Era Lucas, o neto de Dona Maria. Ele não queria estar ali e havia vindo só para dar uma satisfação à avó, que não parava de insistir. Mas quando viu a cena da avó ajoelhada, com Ana ao lado, algo dentro dele se mexeu. Não era emoção, não ainda. Era apenas uma pergunta que martelava em sua mente: por que elas acreditam tanto assim? Ele ficou parado, encostado na parede, observando. O coro cantava sobre libertação, e ele sentiu um calor estranho no peito. Então, sem entender direito por quê, deu um passo à frente. Depois, outro. Até que, antes que percebesse, estava ali, no meio do templo, com os olhos cheios d'água e o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou baixinho: "Filho, você quer ser livre?" Lucas não respondeu com palavras. Apenas assentiu, e quando as lágrimas finalmente caíram, foi como se anos de amargura dessem lugar a uma luz que ele não conhecia. Naquele mesmo instante, do lado de fora do templo, um carro buzinou. Era o patrão de Ana, que havia prometido passar para buscá-la após o culto. Mas quando ela saiu, radiante, ele não conseguiu esconder a surpresa. "Ana, você está diferente. O que aconteceu aqui?" Ela sorriu, olhando para trás, onde o templo brilhava sob as luzes da noite, cheio de pessoas que, como ela, haviam encontrado uma razão para seguir em frente. "Aqui, Senhor, a gente não só encontra Deus. A gente encontra a gente mesmo de volta", respondeu, enquanto subia no carro, sabendo que aquela não era só a sua história. Era a história de Dona Maria. De Lucas. Da irmã que precisava de um emprego. De todos que, como ela, um dia pensaram que estavam sozinhos, até descobrirem que, na Universal, ninguém fica para trás. Porque milagre não é só a mudança que a gente vê. É a certeza de que, quando a gente menos espera, Deus está escrevendo um final feliz, mesmo que, no começo, a gente não enxergue nem o lápis nem o papel. Ana ainda nem tinha fechado a porta do carro quando o celular tocou. Era a voz trêmula de sua mãe do outro lado da linha. "Filha, eu não acredito no que acabou de acontecer. O médico ligou agora há pouco, os exames do seu pai deram negativo. Não tem mais nada. Nem sinal da doença." Ana segurou o volante com força, os olhos cheios d'água. Ela sabia que não era coincidência. Na semana passada, quando o pastor pediu para que todos orassem pelos enfermos, ela tinha escrito o nome do pai num pedacinho de papel e colocado no altar, como ensinou a irmã de fé. Deus não esquece de ninguém, ela ouvirá naquela noite. E agora, ali estava a prova. "Mãe, eu já sabia", sussurrou, enquanto uma lágrima escorria. Deus já tinha me mostrado no culto que tudo ia ficar bem. Do outro lado, a mãe soluçava, mas entre as lágrimas, veio a pergunta que Ana mais esperava. "Como é que faz para ir nessa igreja, minha filha?" Dentro do templo, enquanto Ana contava o testemunho para as irmãs de fé,
o pastor subia ao púlpito com um sorriso que só quem vê Deus agindo tem. Hoje não é só a Ana que tem uma vitória para contar. Disse, apontando para os fundos, onde um homem de muleta se apoiava no ombro do filho. O irmão Carlos veio aqui arrastando as pernas há 3 meses, depois de um acidente que os médicos disseram que ele nunca mais andaria. Mas hoje, o pastor fez uma pausa dramática, e o silêncio no templo foi tão profundo que dava para ouvir o chão tremer de expectativa. Carlos, com os olhos brilhando, soltou as muletas. Elas caíram com estardalhaço no chão. E então, com as mãos levantadas, ele deu o primeiro passo. Depois outro. E outro. A igreja explodiu em gritos de glória a Deus, é milagre, enquanto o filho chorava abraçado nele, repetindo sem parar: Pai, você tá andando. Pai, você tá andando. O pastor não precisou dizer mais nada. Aquelas imagens falavam por si. Deus não só ouvia, ele agia. E ali, entre lágrimas, abraços e promessas cumpridas, ninguém duvidava mais. Na saída, Ana encontrou Dona Maria, a senhora que há meses pedia oração pelo neto viciado. O rosto dela estava transformado, como se tivesse tirado 10 anos de sofrimento das costas. Minha neta, ele tá em casa. Contou, mostrando uma foto no celular, o rapaz, magro mas sorrindo, ao lado de um prato de comida. Foi na reunião de quarta que o pastor falou: tem alguém aqui que tá orando por um filho que tá nas drogas, e Deus já mandou um anjo para buscá-lo. No outro dia, ele apareceu na porta, pedindo perdão. Dizia que uma voz não deixava ele dormir até voltar. Ana abraçou Dona Maria, sentindo o cheiro de lavanda no xale dela, o mesmo cheiro de quando a senhora chorava nos bancos da igreja, desesperada. Agora, eram lágrimas de gratidão. É assim que Deus faz, Ana disse, olhando para o céu através da claraboia do templo. Ele não muda só a história da gente. Ele muda a história de todo mundo que a gente ama. E enquanto saía, com o coração leve e a fé renovada, Ana soube que aquela não era só mais uma noite na Universal. Era o começo de uma vida onde os impossíveis viravam o já aconteceu, os sonhos ganhavam endereço, e cada oração se tornava uma semente de milagre, porque quando Deus põe a mão, ninguém sai do jeito que entrou. Nem ela. Nem você. O milagre se completou quando ele entrou. Não foi só o pedido de perdão, mas o abraço apertado em Dona Maria, as palavras quebradas entre soluços: Mãe, eu voltei para ficar. O filho que há anos se perderá nas ruas, vítima das próprias escolhas e das sombras que roubam a esperança, agora estava ali limpo, de olhos claros, com um emprego seguro e um bilhete de trem no bolso. Pastor me arrumou trabalho na padaria do seu João. Desta vez, é para sempre. A igreja inteira explodiu em aplausos e aleluias. Até o velho relógio da parede, que há meses marcava horas erradas, pareceu ajustar seu tic-tac, como se o tempo mesmo tivesse se rendido à graça. Ana, com os olhos úmidos, viu Dona Maria ajoelhar-se no mesmo banco onde antes derramara lágrimas de dor. Agora, suas mãos trêmulas seguiam as linhas do rosário, mas os lábios murmuravam obrigada em vez de por quê. Porque milagre não é só o impossível acontecer, é o amor refazer o que estava quebrado. Naquela noite, Ana entendeu: Deus não muda só coisas, Ele restaura pessoas. E quando uma vida é tocada, o eco desse milagre alcança outras como ondas que um seixo lança na água. O filho de Dona Maria voltará, sim, mas também voltará a fé da vizinha que desistira de rezar, a coragem do jovem que pensava em desistir, a esperança do casal que há anos esperava um filho. Tudo porque alguém como Ana ousou acreditar que a oração era mais forte que o anão. A lição: milagres não são para quem merece, mas para quem persiste. Para quem, mesmo quando a noite é longa, acende a vela da fé e espera a aurora. Porque Deus não está nos relógios, nas contas ou nas probabilidades. Ele está no suspiro daqueles que, como Ana, olham para o céu e dizem: Eu sei que o Senhor pode. E quando a porta da igreja se fechou atrás dela, Ana sorriu. Não era o fim de uma história, era o início de muitas. Porque quando Deus escreve um milagre, Ele nunca usa ponto final. Usa reticências. E convida você a continuar a frase.